13h34. Bem, gente, hoje, né, nós ficamos de dar o complemento, faltava muito pouco, acho que uns 3 slides, né, para a gente terminar concluir, né, o capítulo 5, ouvindo instruções, né? Eu até coloquei alguma coisa a mais para a gente ver, se der tempo, se vocês quiserem. Eu vou botar Alberto. Alberto, eu vou botar você para me ajudar, tá? Ok. Admitir. E aí a gente vê. Quando a gente... Vocês vão dar o tom, tá? Que hoje é só para a gente terminar que começou. A gente, quando não dá para fazer tudo assim num dia, perde um pouco, né? Que vai para um outro momento, né? De recomeço, vamos dizer assim. Como eu falei da outra vez, vou aproveitar hoje, eu mostrei aquele livrinho, né? Eu consegui esse livrinho, tem na internet. Aí eu baixei, tá? A minha intenção é pedir a cada um de vocês, a cada semana que tiver o estudo, para que vocês façam uma página, tá? É coisa rápida, é só fazer a leitura da página e se quiser fazer um comentário assim de 1 minuto, a gente não, né, não se estender muito. Eu acho que é interessante, para a gente começar o nosso estudo. Eu Você comecei... falou, você falou nesse livrinho, desculpa interromper, eu recebi, na nossa reunião, realmente, quando foi feita aqui em casa, o meu é esse aqui, ó, do César Braga Said. Você me deu o Deus É, Contigo. Muito foram bom. vários, Eu não sei, É, o da Glória foi? Deixa eu ver, o da Glória eu não estou lendo. Sempre melhor, do José Carlos de Luca. Ah, tá. É porque foram vários, foram é, vários. é. Foram Com vários. relação a ler uma página a cada vez, Valéria, eu devo confessar que eu vou ter dificuldade na É, leitura, sabe? Essas tudo letras são bem, muito pequenas, tá? tá certo, tudo bem. Eu li o prefácio, né, do livro, que até bateu bem, porque eu até não li, né? Não tinha lido o livro, eu abri naquela hora, e depois também não tive tempo para poder ler o seguinte. O primeiro capítulo é renovação. Então, vamos lá, para a gente iniciar a nossa... Depois eu vou passar para vocês, tá? Renovação. Em nosso renascimento na Terra, entrelaçamo-nos, como é justo, sob a influência de quantos se acompliciaram conosco na criminalidade ou na sombra, quase sempre erguidos à posição de inexoráveis credores de nossa vida, exigindo-nos pagamento ou reparação. E como exameiam em nosso pretérito próximo ou remoto gravames deploráveis e contas obscuras que nos compete apagar ou ressarcir, na maioria das circunstâncias, a atuação dessa natureza é deprimente e perturbadora, muita vez constrangendo-nos a incidir nos mesmos erros que nos tisnam as consciências e nos dilaceram os corações. É por isso que, durante a viagem na esfera física, somos habitualmente assaltados por aflitivas surpresas do plano oculto, em qualquer idade e em toda situação. Há quem se veja enroladilho nas suas malhas esfogueantes em plena juventude corpórea. Quem lhe conheça o sabor amargo no matrimônio,
quem lhe experimente o impacto de angústia nas mais nobres tarefas do lar, quem lhe sinta a presença na esfera da profissão, e quem lhe receba a nuvem desnorteante na hora da madureza ou da senectude, em dolorosas inquietações. Para todos os problemas desse jaez, entretanto, é preciso reconhecer que só o bem puro e espontâneo é remédio justo e eficaz. Somos, em verdade, seguidos pela influência que aliciamos, como quem apenas recolhe da gleba plantada aquilo que semeou. E assim, como apenas há lances de suor e trabalho digno, preservaremos a lavoura de nosso compromisso contra a era que lhe sufoca os rebentos, ou contra os vermes que lhe devoram as flores. Somente ao preço de perdão e renúncia, amor e desinteresse, por vezes com o sacrifício de nossa própria felicidade, é que operaremos em nossos associados da sombra de ontem a necessária renovação, para que a liberdade nos favoreça na reconquista da luz. É interessante, porque o prefácio, quando eu fiz, era perfeito fazendo um paralelo com o estudo do dia, e esse assim também acontece, né? Você já colocou eles? Já colocou, Alberto? Adicionou? Vou adicionar aqui, então. Então, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, Jesus amoroso Mestre, aqui nos encontramos em mais uma reunião onde aprenderemos um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre os valores e o compromisso da nossa reencarnação, dessa oportunidade bendita que tu nos oferecestes de retornar à vida física a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos desenvolvermos, nos reeducarmos e mais aprendermos a amar. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos em que unimos os nossos pensamentos a Ti, rogando que a espiritualidade benfeitora possa nos influenciar, nos inspirar, trazendo-nos a lucidez, o esclarecimento, a compreensão de tudo quanto aqui vamos ler e conversar na tarde de hoje, para que isto nos sirva como um caminho do bem, do equilíbrio, do bom senso, a fim de nos adiantarmos nessa escalada que te pedimos para realizar, neste momento tão difícil da transição, mas que confiamos em Ti, confiamos nas bênçãos dos benfeitores espirituais, que nos seguem de perto, nos iluminando a caminhada, nos inspirando, nos fortalecendo, a fim de que possamos encontrar a paz e o equilíbrio tão desejados. Graças a Deus, graças a Jesus, envolve a todos, Senhor, desse grupo, para que todos nós, em conjunto, possamos tirar o melhor proveito da lição de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Jane aqui está tentando entrar, né? A Jane e a Lélia, mas... Mas a Jane, eu acho que ela está só. Ó, ela tirou agora. Não, está Ah, conectando, está conectando. Eu acho que ela é. está entrando e saindo.
Então, vamos lá. Eu não sei se todos estavam no dia, né, que eu dei o estudo, mas que possam ter visto, né, ouvido a. Só um instantinho que eu tirei aqui da. Discute o objetivo da reencarnação e do Pronto. trabalho de entidades espirituais para auxiliar. Então, nós paramos num ponto do nosso estudo, no capítulo 5, e aí eu vou fazer só esse resuminho aqui para a gente, né, lembrar do que discute, né? O capítulo, ele discutiu os objetivos da reencarnação, né, do trabalho espiritual, né? Falou sobre a ajuda, o preparo que nós temos antes de reencarnar para podermos efetuar bem a nossa tarefa. E colocou para nós também que a maioria dos humanos, que somos nós, né, estamos distraídos das realidades espirituais, né? E a tarefa é disseminar ensinamentos e socorrer aqueles que enfrentam as transformações. Telésforo, que é o mentor de nosso lar, né? Que estava, né? Agora a gente não sabe onde ele está. A gente desconhece, né? Quem é ele, né? Mas ele estava à frente, né? Da área de comunicação, lá no Ministério de Educação, não, de esclarecimento, né, de comunicação, né, de comunicação, e ele exorta os presentes, né, a servirem humildemente e não esperarem que a humanidade se transforme instantaneamente, né? Isso foi uma parte que a gente viu também, que não há uma transformação de um momento para o outro, que tudo leva um tempo, não é? Existe um tempo para que a gente se transforme. Então, eu vou continuar da onde eu parei. Recording in progress. Tá gravando, né? Eu botei para gravar, né? Botou. Tá gravando sim. Tá sim. É porque eu escutei falar. Oi, Janinha! Será que ela não está ouvindo a gente? Então, vamos partir daqui. Telésforo continua, então, né? Ele fala também uma parte sobre os criminosos e tal, foi onde nós paramos. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina, para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Ele pergunta, né? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente como espera a reforma protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito.
que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável, né? Então, ele vem falando aqui, né, que a gente deve reverenciar o Pai, tem a nossa fé, né, a nossa vontade, que são expressões básicas da realização divina, né? Mas a gente não pode esquecer do trabalho, do serviço, do servir, né? Do cuidar do outro, do se dar ao outro. Isso é o principal, né? Que outros nossos irmãos perseverem tão somente nas especulações, né? Porque muitos de nós, né, mesmo espíritas, né, ficamos no verbo, ficamos no intelectualismo, em falar, em dizer, em colocar coisas bonitas, né? Mas, na realidade, não colocamos a nossa fé em ação, não colocamos no trabalho redentor, que é o trabalho que vai nos transformar e vai transformar também ao nosso redor, né? Porque é o nosso exemplo que modifica. A palavra, ela ilumina, mas o exemplo arrasta, né? Não adianta eu querer educar o outro, educar um filho apenas com palavras, dizendo a ele que ele deve se alimentar de uma maneira mais completa, comendo legumes, comendo verduras, né? Comendo grãos, proteína. E, no entanto, o que ele observa da minha parte é que eu não faço isso. Eu falo para que ele faça, mas eu mesma não faço. Então, é o exemplo é que arrasta, é o exemplo que é o ponto principal para que a gente possa tanto se transformar quanto transformar o outro. E é disso que ele fala aqui. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Olha só o que ele fala, né? A humanidade terrena é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. O que nós poderíamos falar disso aqui? Quem gostaria de colocar alguma coisa sobre isso? Está fazendo uma analogia, né? A Exato. humanidade terrena atualmente é como um grande organismo e cada um, né, cada personalidade se envolve no desequilíbrio entre si. Eu não sei explicar muito bem, mas ele está fazendo uma analogia aí, né? Sim, Alô? né? Oi, estou ouvindo. Ele Um fala que a processo humanidade, né, ela é um organismo vivo. Vamos dizer que fosse o corpo, vamos dizer assim, um corpo, né? corpo, E as né? células desse corpo fossem toda a humanidade, que são as personalidades, não é? Que somos nós. Sim. E nós estamos num desequilíbrio. O que está acontecendo? Está acontecendo um desequilíbrio entre nós, não há harmonia, há desequilíbrio, né? As pessoas não se ajustam. Então, nós, como células, seríamos aquelas células que destroem as outras células. Come umas às outras. Exatamente, né? Em processo mundial de reajustamento e redenção. E aí, É, Valéria, eu
estabeleço também uma comparação. Foi o próprio Telésforo, eu não me lembro qual foi o capítulo, que ele falou sobre a questão de cada um evangelizar-se a si mesmo, transformar-se a si mesmo, renovar-se a si mesmos, porque não, não há, assim, tipo, uma evangelização coletiva. A evangelização é individual, mas que ajuda, né, quando as pessoas estão se evangelizando para chegar ou não à evangelização da coletividade. Não teve É, um capítulo que ele falou meio que isso? eu não estou lembrando de que capítulo foi. Agora eu não posso te afirmar isso, mas é É, como, mas vamos dizer assim, eu, nós fazemos aqui, né? O nosso propósito é nós nos evangelizarmos, nós nos descobrirmos como espíritos imortais, que já isso, vivemos, que vamos viver outras vidas, nos ajustarmos com a vida que nós temos hoje, com as condições que nós temos hoje, né? Condições motoras, condições cognitivas, condições de sentimento, de emoção, e de todas as outras questões, para que a gente se transforme em alguém melhor. Estamos todos nós unidos aqui nesse grupo, recebendo as mesmas lições, buscando interpretá-las, debatendo, refletindo sobre elas, mas cada um de nós absorve isso de uma forma, de uma forma. é, da forma que tem condição de absorver, não é? Então, uns entendem mais, outros entendem menos, outros têm mais força de vontade para agir e atuar, e assim caminham mais rapidamente. Outros já podem entender até mais, mas falta-lhes essa vontade firme e operante de transformar, né, aquilo que é velho em nós, o tal homem velho, que temos que deixar para nos transformarmos no homem novo. Então, nós aplicamos o conhecimento espiritual, ele é aplicado a multidões, vamos dizer assim, ou grupos menores ou grupos maiores, mas cada um vai absorver aquilo de acordo com a condição que tem. Por isso que é individual, não é? Porque depende da criatura, depende da personalidade, se ela deseja verdadeiramente, fielmente, firmemente a transformação, a mudança interior ou não. A transformação é obra de cada um de nós. Nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar, nós podemos estimular, nós podemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance, mas transformar o outro ninguém consegue, a não ser a própria pessoa, né? Quando ela se encontra em condições disso e tem o desejo, a vontade firme para mudar, né? Então, voltando aqui, o que ele diz que a humanidade inteira é como se fosse um grande organismo coletivo. Vamos imaginar o corpo, um corpo, né? Onde as células, cada uma, em vez de trabalhar todas trabalhando juntas, para fortalecer o organismo, elas trabalham separadas. E uma trabalha criando problema para a outra, né? Então, isso não vai dar boa coisa, né? O que vai acontecer? Vai enfraquecer, vai enfermar, não é? João, vê se você pode me ajudar. Deixa eu desligar Eu aqui tirei aquele som, vou ativar o aquela mudo caixinha dela de aqui, som. senão a gente vai ouvir ela falando lá. Vocês entenderam? É autofagia, né? É aquela. Agora me faltou a palavra, a Rosane vai saber, é aquela autoimune, né? Quando a pessoa Isso é tem autoimune. doença autoimune, né, Rosângela? Ou Rosane? Ai, meu Deus do céu. Rosane,
Ela está aí ainda? Que ela é médica para dizer. É doença autoimune, quer dizer, ela própria se destrói, né? É, Vai destruindo o organismo. Então, é assim que a social, a humanidade se encontra. Em vez de todas as células, né, que somos, poderemos ser nós, com o paralelo que ele faz, né? Trabalhassem Sim. juntos, unidos, fortalecidos, sob o invocados pelo mesmo ideal, sem mesmo ideal. diferenças, né? Sem preconceito, sem nada disso. Quanto avançados nós já estaríamos? Quanto avançados nós já estaríamos? Mas nós não trabalhamos assim. Então, ele continua aqui. Quantos cooperam conosco? Veem a extensão dos cipoais. Não, não, eu estou em aula sim, mas olha só, Rose, a gente. Deixa eu desligar aqui. É, É que eu acho que ela não está falando com a gente. É que às não, vezes o pessoal esquece de desligar ali o microfone. Então vamos lá, voltar. Quantos cooperam conosco? Veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Não, acho que é Crime- porque. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. governo justamente. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo, né? Então, ele está falando, precisamos oferecer no mundo instrumentos adequados para que esses espíritos possam se retificar, possam ter uma orientação maior, uma lucidez maior, despertem, né? Habilitando os nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo, que é o que a gente ainda não entendeu, né? A gente vê que na época lá de Jesus, quando ele escolhe os 12, né? Aqueles mais próximos dele, eles próprios não compreendiam as atitudes de Jesus. Eles tinham muita dúvida, eles tinham muita dificuldade de sair do preconceito, né, da caixinha, de pensar com a mente livre, liberta, né, para a resolução dos problemas, para a agregação daquelas pessoas que não pertenciam não eram como eles, não eram judeus, eram diferentes, tinham outros preceitos, eles tinham muita dificuldade, né, em aceitar. Até Jesus, sentando para se almoçar, para almoçar com publicanos, não é? Para almoçar, para estar em grupos com os fariseus, com as mulheres que eram Andar com as dadas mulheres. como, né, como pessoas de má vida. Enfim, eles tinham muita dificuldade e nós também ainda temos. Sim, Também ainda temos. Por isso nós lutamos contra o outro, porque achamos que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nos é dito é o que é verdade. E quem é que tem a verdade? Nós ainda não sabemos perfeitamente o que é a verdade, não é? Porque ainda somos muito imperfeitos, mas já temos a condição de, com isenção, ler, estudar, refletir para saber o que é melhor a se fazer, né? Quando buscamos Jesus em seus ensinamentos, em seus exemplos, em suas atitudes, em suas orientações, né? Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Aqui, especificamente, ele está falando do trabalho de renovação, do trabalho
da mediunidade daqueles que estavam sendo preparados ou que já tinham sido preparados para descer à vida física e trabalhar na seara, né, do bem, como médiuns, como ele fala doutrinadores, que hoje a gente já não usa mais essa palavra, usa como esclarecedores, né? E aqueles que iriam trabalhar nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, ele diz, precisamos de colaboradores fiéis. Fiéis, aí a gente volta aí. Fiéis a quê? Fiéis a quem? É a pergunta, né? Fiéis a Deus, Ah, Deus, né? fiéis a Jesus, né? Fiéis à doutrina espírita, que está calcada no Evangelho de Jesus. Não é mais uma seita, ela está calcada no Evangelho de Jesus. Se assim não estivesse, ela seria apenas mais uma doutrina, mais uma seita ou qualquer coisa parecida. Mas ela está calcada completamente no Evangelho. No Evangelho. Alguém quer falar? Não, eu estava lendo aqui, sem condições, compensações ou discussões. Sem, né, como é que a gente diz? Sem impor condições. Eu Sem impor venho, condições, né? mas Sem isso impor assim, condições. né? Sem compensações e discussões, né? Porque às vezes, como ele fala e falou isso anteriormente, né? Existe muito problema, né? Principalmente entre os espiritualistas que discutem, que não concordam, que discordam, e tudo isso enfraquece o trabalho que é realizado, porque o trabalho é realizado em grupo. Então, o grupo, ele não precisa concordar em tudo, mas ele precisa respeitar. Sim, Ele precisa respeitar. Ele pode achar que aquilo não é necessário, que uma certa atitude não é necessária, e tal, e tal, e tal, mas ele precisa respeitar. Ele não pode entrar no trabalho já vibrando negativamente contra aquilo, já de antemão, com prevenção contra A, B ou C, porque o trabalho não será realizado de forma adequada. E, além disso, dará um trabalho imenso à espiritualidade superior, que tem muito que fazer, né? Então, nós, pelo menos, temos que fazer a nossa parte. Então, ele diz, né? Colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício de renunciação com o Senhor. Renunciação com o Senhor. É algo que a gente ainda, não digo todas as criaturas, mas praticamente quase todas nós, criaturas, ainda não conseguimos. Mas estamos tentando. Estamos com o coração aberto para nos deixarmos penetrar por esta seara de amor, de renúncia, de fortalecimento espiritual, que é o trabalho com o Cristo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar ou perguntar, hein, gente? A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percuriente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. Nossa. Pá! Nossa, É. Foi Senhora.
né? Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Né? Porque é verdade, né? Então, ele foi bem claro e objetivo. Foi muito objetivo. Se você não deseja servir, procura outra área, vai para outro ministério. Que aqui Valéria, não é o teu lugar. Oi. há uma tentativa aí, ou não tentativa, ou exatamente. Há uma diferenciação que Telésforo faz, não é só ele, já ouvi isso em outros lugares, entre trabalhador e servidor. Exatamente. Quem Né? que é o Então, trabalhador? pois é, Quem eu que é o acho que trabalhador? não sei se a diferença maior está no servir, que está mais ligado à abnegação, renúncia em favor do Cristo, mas quanto aos trabalhadores, não, nem tanto, seria isso? Não é possível, quer dizer, a meu ver, Trabalhar, né? Quem gostaria de falar sobre isso? Essa diferença de trabalho e de serviço. eu achei isso interessante. É porque tem um Todo ditado mundo que também, trabalha. Ah, fala. não tem um ditado assim, aliás, é do livro Nosso Lar. Quando Quando o o trabalhador está trabalhador está pronto, pronto, o serviço aparece. tem. Mas é o trabalhador pronto, né? É, Aí a gente tem que ver o contexto do texto, né? isso. Qual é o... Contexto do texto, né? exatamente. Eu posso ser chamada para trabalhar, vamos dizer assim, você pode me ajudar? A gente faz um trabalho de cooperação, de distribuição de alimentos, de sopas, de alimentação. Você pode me ajudar na comida? Posso te ajudar. Eu posso ir para lá. Ó, você tem que descascar esses 5 quilos de batata aí. Você Sim. vai nos ajudar. Eu posso descascar os 5 quilos de batata, né? Ali, começa a descascar. Ah, que beleza, né? Tá trabalhando e tal, ajudando o próximo. Isso aqui vai alimentar muita gente e tal. Ai, minha mão já tá doendo, né? Podiam ter botado mais uma pessoazinha aqui para me ajudar, né? Ai, já não estou aguentando, não. Tem outra coisa melhor para fazer, não? Né? Aí alguém chega e fala, não temos, por isso que nós escolhemos, perguntamos se você podia nos ajudar. Ah, tá bom, não, mas eu vou ajudar, eu estou ajudando com amor, pode deixar, eu estou ajudando com amor, né? E aí começa lá, mas que droga, nossa, pegou essa vez, não volto mais, porque, não aguento. Eu não faço isso na minha casa, vou fazer isso para os outros, né? Aí você fica com aquela cara linda, de benfeitora espiritual, né? Que saiu de casa para ajudar o próximo, faz aquela cara de santa, fica lá as tantas horas que você tem que ficar, tal. Mas eu servi ou eu trabalhei? Trabalhou. Eu trabalhei. Porque Você trabalhou. Você está falando da descascação de batata? da descascação de Trabalhou. batata. Eu trabalhei, mas Você eu não trabalhou. fiz com amor. Eu não fiz com eu quis mudar as coisas. Eu queria que outras pessoas estivessem ali também, para eu não ficar sozinha,
para eu ter com quem conversar, para não me cansar tanto. Uma série uma série de questões, né? E eu esqueci do principal, que era a calma que eu tinha que eu tinha que descascar para poder ir passando para aquele alimento, para aquele legume, o amor que ia alimentar aquelas pessoas que iriam receber aquela sopa, aquele alimento, não é? Então, trabalhar até pode ser servir também. Vai depender da pessoa. Mas servir não é trabalhar. Servir é se dar, é se doar, é se doar com amor, com o sentido de serviço, de serviço ao próximo. Eu estou aqui para servir, é para fazer o quê? É para limpar o chão, é para limpar o vaso sanitário, é para cortar os cabelos, é para dar banho. Eu posso até não ter condições para aquilo, não tenho jeito, tenho dificuldade. Vou procurar algo que eu possa servir melhor. Eu estou dando esse exemplo para a gente ver que trabalhar é uma coisa e servir é outra. Eu posso trabalhar e servir? Posso. Na hora que eu estou na minha profissão, não precisa ser na casa espírita, na minha profissão, atendendo bem aquele paciente que chegou, dando atenção a alguém que eu trabalho num balcão, que eu recebo pessoas de fora, públicos, o público em geral. Então, eu posso servir? Posso. Atendendo aquelas pessoas que chegam com aquelas perguntas, inúmeras vezes as mesmas perguntas, com a mesma paciência, com a mesma tolerância, entendendo que assim aquela pessoa faz porque ela ainda não compreendeu aquilo, tem alguma dificuldade. E eu, com muito calor humano, com muita tranquilidade, com muito entendimento, com muita paciência, com muita compreensão, falo da mesma forma, sem aumentar a minha voz, sem denotar me qualquer irritar, né? queixa, porque, ai, chega, né? Você já te respondi, dá licença, agora eu vou atender outro, né? Sem essas questões, eu estou servindo, não é? É. Quando alguém pede em casa alguma coisa para gente, faz um pãozinho para mim. Logo agora, na hora da minha novela, na hora da minha aula, né? Não. Aí vai lá, pá, toma, toma, né? Fez com amor? Serviu? Não. Trabalhou. Entendeu? Então, tem uma diferença, né? E ele fala aqui da questão do trabalho, porque não é um trabalho qualquer, né? É um trabalho com o mundo invisível, com o outro lado da vida. E também com os encarnados, que também necessitam, que também buscam ajuda, que também estão desorientados, que também precisam de fortalecimento. Então, se você não deseja servir, deseja ser servido, né? Deseja que as coisas dentro do trabalho corram como você quer que seja, sob a sua ótica, então você não está servindo, você está apenas trabalhando. Então, é o que ele diz, né? A comunicação não... Oi. Pode falar. A gente pode dizer que servir, ela tem assim, entrega Sim, da nossa parte, é entrega, né? é entrega. É uma entrega, né? É uma entrega. Trabalhar, Você eu está ali posso fazer naquele, qualquer coisa, né? naquele Ajudar, tempo que você vai estar ali, você está se entregando, é, você se entrega completamente. Isso é servir, sim, né? Nem sempre com o trabalho você serve. Você não, executa um trabalho, mas nem sempre está servindo. Você pode servir também? Posso. Quando eu tenho essa percepção, esse entendimento de que meu trabalho pode ser muito mais do que aquilo que eu faço, que eu posso atingir muito mais as pessoas no bem, ajudando aquelas pessoas,
levando o ânimo, levando o otimismo, levando a esperança, eu estou servindo, É. não é? Sim, sim. Quando alguém que vai receber um exame e vai receber o resultado, a pessoa saber falar com jeito, não é? Tudo isso é saber lidar com o outro, com o cuidado que ele gostaria que tivessem consigo mesmo. Então, quando a gente faz isso, a gente está servindo. A gente não está preocupada com a hora, a gente não está preocupada com nada. A gente está preocupada em fazer o melhor para aquela pessoa, o melhor dentro daquele trabalho que nos foi colocado e que nós aceitamos realizar. Sim. Então, ele fala, a comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, né? É quando você começa a inventar, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Porque aqueles que assim fazem serão prejudicados. Porque abre-se uma porta que já está aberta, ela escancara para o mundo espiritual inferior. Porque se você está sendo incauto, você está fazendo coisas, né, que não foram programadas, mas que você deseja fazer, por uma razão qualquer. Você está abrindo uma brecha enorme. Não sei se vocês estão entendendo. Não, eu estou. Noutros, Sim, sim. no- O Matheus escreveu alguma coisa aí. para mim não apareceu. Fala, Não? Matheus. Não, não abriu para mim aqui, não. Qual é a pergunta? Deixa eu ver aqui, tá Era fechado para mim. era um comentário que eu fiz Hum, na última aula, né? Tem o capítulo daquele livro Pensamento e Vida, que o hum. Emmanuel ele faz essa Trabalho, diferenciação obrigação. em trabalho e obrigação e o trabalho e serviço. E aí ele, inclusive, fala que a pessoa pode trabalhar muito, fazer um monte de coisa, né? Isso, Caridade, assim, e não se transformar. E só exatamente. precisa desenvolver, É, né, esse gosto por servir. por servir, por ficar feliz de poder ajudar o outro, né? O próximo, né? É esse sentimento que tem que nutrir a nossa vida, né? Não é fazer. Eu sei que às vezes é difícil, né? Aqui a gente está falando de um trabalho, né? A gente está falando pontualmente de uma coisa, mas isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer local onde nós estejamos, e serve da mesma forma, né? Então a gente às vezes quer trabalhar e trabalha de segunda a segunda na casa espírita, né? Trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta, trabalha quinta, trabalha sexta, trabalha sábado. Ave Maria. Mas em casa também tem trabalho. Também Sim. tem pessoas desesperadas, doentes, enfermas da alma, enfermas do corpo, com dificuldades, precisando ser ouvida, precisando que alguém a acarinhe, que alguém fale alguma coisa que lhe dê esperança. E muitas vezes nós nos perdemos nesse trabalho incessante dentro de uma instituição e esquecemos que o trabalho principal está no nosso lar, que nós nos comprometemos sim em trabalhar dentro dessa área, numa instituição, e que devemos fazê-lo com zelo, com espírito de serviço, realizando o nosso melhor, mas se nós começarmos a fazer isso todo dia, esquecendo do que temos na nossa retaguarda, nós não estaremos aprendendo nada. Não estaremos verdadeiramente servindo, porque nós estamos esquecendo daqueles que estão principalmente junto de nós, que estão junto de nós porque precisam de nós. E muitas vezes nós fugimos dos nossos problemas abraçando trabalhos na instituição.
Porque aí nós temos a desculpa, mas tem trabalho na segunda, na terça, na quarta, não tenho tempo. Não tenho tempo para você. Né? A gente não diz isso, mas a gente pensa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É uma coisa que a gente tem que pensar, Eu porque já falei. a gente pensa que trabalhando... mas eu trabalho todo dia na Casa Espírita, eu me dou demais à Casa Espírita. Sim, que bom que você pode, tal. Mas você serve, e as pessoas que Deus colocou junto de você, você também serve? Não é? Porque é isso, é o Espírito de serviço. Você pode ir uma vez, se você fizer uma vez bem feito, se doando plenamente, você está cumprindo com a sua obrigação. Que é uma obrigação entre aspas, porque você escolheu, né? Então você quis realizar esse trabalho. Você veio preparado para isso e aceitou o compromisso. Então deve realizar da melhor forma possível. Mas também não pode esquecer do resto. Que você também tem compromisso com outras pessoas, né? E esse sentido de você não apenas trabalhar, já fiz o que eu tinha que fazer, acabou, agora eu vou fazer outra coisa. É ver se realmente a pessoa está bem, se ela está se sentindo bem, se ela ficou bem, né? Porque muitas vezes parece que está bem, mas não está bem, né? E às vezes a nossa vontade de fugir daquilo que é mais desagradável para nós, porque é a rotina do dia a dia, de todo dia, é o compromisso de todo dia, faz com que a gente também tenha, né, um trabalho fora, nesse sentido que eu estou dizendo, voluntário, como uma fuga, para não enxergar e não É, realizar aquelas tarefas que você também tem de realizar e que são muitas vezes principais na sua vida. Aqui a gente está fazendo um, um adendozinho, né? Mas para eu aprendermos. já falei antes, Valéria, em outras aulas, mas não tem como não citar de novo. Tudo isso que você está falando, o exemplo de livro espírita mais forte que eu tenho, nesse sentido aí que você está falando, é o Voltei, o caso do irmão Jacó. Ele não conseguiu iluminação, né? Quando ele foi, E ele todos ajudou estavam. muito, ele ajudou Isso, bastante o trabalhou movimento muito espírita, no trabalhou movimento. muito, 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 muito. Mas ele esqueceu do principal, né? Ele É, esqueceu do principal. a Você vê, família. às vezes as pessoas. Exatamente. Às vezes as pessoas são tão simpáticas, são tão amorosas dentro de uma casa espírita. A gente está falando casa espírita porque é o nosso, né? É, 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 é a nossa, é o nosso, vamos dizer assim, segundo lar, né? É onde nós atuamos, é onde nós buscamos ajuda, enfim, onde nós buscamos trabalhar servindo, né? Mas existem outras milhares de coisas que nos chamam, né, para fora. E que, como ele, quando ele partiu, no momento da partida dele, teve toda a ajuda, né? Ele é, teve toda a ajuda. Ele não teve aquele sofrimento terrível, né? é. Que passou Doutor André Luiz, Bezerra o nada disso. acompanhou, né? Exatamente. Ele trabalhou muito e ajudou muita gente, só que ele Isso. esqueceu dele. Ele esqueceu dele. Ele não fez a reforma íntima dele. Exatamente. Então, todo aquele trabalho que ele realizou em prol do movimento e das criaturas foi a favor dele. Então, teve um peso, E claro, aquela outra, né? grandioso. E ele pôde ajudar muita gente, né? Desenvolver, enfim. Mas a parte dele que ele deveria ter feito para com ele, É, né, é que foi esquecida. E ele só se deu conta aí, né? Ele isso, só se dá conta quando ele desencarna, porque é. antes ele não tinha se dado conta disso. Ele não tinha se dado conta nisso.
É um livro muito interessante, sim. Esse livro Voltei é muito interessante. A gente pode até estudar ele também. É um livro muito bom. Um É, livro rápido e muito, muito interessante. Então, a gente veio para se iluminar, para se aperfeiçoar, para melhorar, né? E muitas vezes a gente quer fazer para o outro, fazer para o outro, fazer para o outro, sem fazer para a gente, porque tudo que a gente fala para o outro, a gente não faz, né? Tem alguns livros do Simonetti, né? Que ele sempre contava as historinhas dele, e tinha uma pessoa que estava sempre nas palestras dele, não do Simonetti, nas palestras, é uma página de uma mensagem, é um texto, né? Constante de um dos livros dele, que eu não me recordo mais qual em que havia um expositor muito conhecido, que todo mundo adorava, porque ele tinha uma verve, né? Ele, enfim, envolvia todo mundo. E tinha um senhor que sentava nas primeiras fileiras e ficava sempre muito atento a tudo que ele dizia, né? Tudo que ele dizia, ele ficava muito atento. Era uma pessoa que não tinha até nem muita instrução, mas ficava muito, muito atento, muito atento. E aí, um dia, passado muito tempo, é que um dia ele desencarna, né? O expositor. Quando o expositor desencarna, ele chega lá do outro lado, né? Quem que ele vê? Ele vê aquele senhorzinho que ficava lá nas primeiras filas dele, né? Do centro espírita, ouvindo ele todas as vezes que ele fazia uma explanação. E quando ele viu, ele não pôde se conter, né? Porque ele olhou e viu que o senhor ele estava envolto numa luz, uma luz imensa, com tanta claridade. E ele olhou para ele e não viu nada, não viu nada. Aí até que ele chegou para o senhor e se aproximou e disse: Fulano, você está aqui? Eu disse, estou. Você está bem? Estou muito bem. Mas como? Como é que você está com essa luz toda? Mais ou menos assim, né? Aí ele falou hum, assim: porque eu anotava tudo na minha cabeça, tudo que o senhor falava, eu anotava e fazia, exemplificava. E ele, quando olha para si, o expositor, ele não tinha luz nenhuma, né? Ele uhum. ajudou aquele, assim como outros tantos, com o que ele falava, com o que ele explanava, a maneira como ele transferia aquele conhecimento, né? Expunha o conhecimento libertador, mas ele próprio não utilizava na vida dele. Então, ele estava mais preocupado, né, com a questão de se vangloriar, da vaidade, né, de ser uma pessoa conhecida no movimento espírita, mas se esqueceu de colocar os ensinamentos na sua própria vida, né? E é assim, né? Então, ele fala aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Então, é disso que a Casa Espírita precisa, é disso que os benfeitores espirituais que nos acompanham, guias, mentores, precisam de que sejamos servidores de boa vontade. Hoje você trabalha aqui, amanhã eu vou te botar ali, você trabalha do mesmo jeito, porque não tem lugar. Nós não temos lugar. Nós temos que atuar onde há necessidade, onde há precisão, e não ficar pensando, por que me tirou daqui e botou para ali? Por que não botou a fulana, a ciclana, o ciclano, ou a fulana? Não, vamos acatar, porque se aquilo veio de alguém que está transitoriamente, mas está acima de nós, respeitemos. Eu posso fazer o serviço em qualquer lugar, não é verdade? Então, É. quando a gente começa a aceitar esse tipo de coisa, a gente começa a não é, é, cometer interferências, deixar que as interferências elas modifiquem o fluxo do trabalho, entendeu? E aí as coisas vão fluir muito mais facilmente,
porque vai haver uma harmonia muito maior, né? Porque é necessário para que o trabalho espiritual se faça plenamente. Se tem que ter harmonia para que tudo corra bem no plano físico, imagina no plano espiritual, não é? Então, é essa advertência que ele faz, né? Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Busca, volta lá para as câmaras de retificação, vai para outro ministério, mas aqui não dá. Aqui você não está pronto para isso. E está avisando lá, antes da pessoa vir, né? Porque virão aqueles irmãos que vão encarnar, que estão escutando essa palestra lá em 44, já vieram e já provavelmente já voltaram, né? Então, eles vinham com essa tarefa e outros que lá estavam tinham a tarefa de quê? De auxiliá-los, de serem aqueles benfeitores que iriam ajudá-los, animá-los, envolvê-los para que eles não se desviassem do caminho, dando auxílio nesse preparo que é feito antes de nós virmos. Alguém gostaria de perguntar? E aqui já entra no capítulo 6, que foi Eu dado pensei que pela lá, pensei Adriana. que lá fosse mais fácil. Pensei que lá fosse mais fácil. Aqui a gente se distrai, a gente tem que É estar isso que muito ele fala, a gente tem que estar muito vigilante para não vigilante, ficar né? distraído, né? Porque a gente é preparado, né? A gente é preparado. Vocês querem fazer alguma pergunta ou querem que eu dê continuidade? Eu trouxe uns slides, assim, mas fica à vontade de vocês. Eu. Eu não tenho nenhuma pergunta. Aí, Valéria, tem essa questão que ele coloca de não fazer muita objeção, e aqui você colocou no centro espírita também, né, porque é o nosso, né? Não Sim, criar contenda, né? No momento que você fica sim, criando contendas, que você fica questionando isso e aquilo, você abre a porta para sim. um daqueles, né? Que querem Um ver o não, circo para pegar fogo, vários. até vários, não é? Então, Para ele vários, chama atenção aí é. nesse parágrafo inteiro para isso também. A gente precisa estar muito atento, né? Precisa estar muito atento, até porque nós não somos pessoas perfeitas, somos pessoas imperfeitas, né? E muitas É, vezes somos influenciados, na maioria das vezes nós somos influenciados, né? Nós E vão dar estamos, muito mais trabalho à espiritualidade, né? com certeza, né? E é isso que invariavelmente acontece. É, É isso que invariavelmente acontece, né? a gente dá muito Porque trabalho, né? é aquela coisa, né? Alguém vem e fala alguma coisa, entra por aqui e sai por aqui, né? Ou é. então a Se gente se você aborrece, guardar, você leva, você se aborrece, se aborrece. enfim, e aí o trabalho a gente não Já dizia, fala que o trabalho é perdido porque a espiritualidade ela está sempre atenta, né? mas Mas o desarmoniza, né? nosso trabalho é perdido, né? Isso é importante saber que cada cidadão que se comprometeu em ser médium e trabalha num trabalho mediúnico, tudo que passa através dele, ele é responsável. Então, se eu não estou bem, estou desequilibrado, não por alguma coisa justa que tenha acontecido comigo. Justa que eu digo, eu estou sofrendo um problema grave, de uma enfermidade grave, estou emocionalmente, não estou bem, então eu não tenho condições de trabalhar. Eu tenho que ter essa consciência. Então, o que que eu vou? Eu vou à casa espírita para receber. Isso é um Sim, problema que muitas pessoas que são trabalhadores, eles têm problema de dizer que não estão bem. Porque sim. muita gente acha que é médium nunca fica mal. E isso é um engano, porque nós somos seres humanos e médiuns, né? Médiuns são pessoas que fracassaram no passado e que vêm com uma mediunidade de trabalho,
para poder ressarcir os seus males, as suas dificuldades de uma forma mais rápida, auxiliando o outro, o próximo. Mas se nós estamos passando por um momento delicado que não temos condição, não devemos trabalhar, devemos ir para receber. Passamos um período recebendo sem problema nenhum. Isso aí é muito importante e a espiritualidade dá valor a isso. Por quê? Porque quando eu vou ao trabalho e não estou bem, aí eu estou dizendo por um motivo de uma situação justa que qualquer um de nós pode passar, tá? Não é influência espiritual de ninguém, não é por causa de briga com ninguém, não é por causa de outros problemas. Você vai, mas você não tem, porque quando você vem médium, né, a sua constituição física, ela vem preparada para isso. É. Você vem com mais fluidos para você poder doar, né? A sua constituição física, ela é preparada para que você seja médium. Eu até trouxe alguma coisinha aqui, depois eu vou tentar passar para vocês. Então, você tem que ser justo e dizer, olha, meus irmãos, hoje eu vim e tudo, mas hoje eu estou precisando receber, porque eu estou passando um problema, uma situação, né? E tal, então eu vim tomar meu passe. Aí a pessoa vai, toma o seu passe, se renova, não é? E vai para casa para repousar. Na semana seguinte, a mesma coisa. Se ela se sentir ainda que não está bem, faz a mesma coisa. Não é só para o passe, não. É no trabalho de desobsessão, é em qualquer trabalho que você esteja. Qualquer trabalho que você esteja, se você não estiver bem, você não deve fazê-lo. Por quê? Você vai criar um problema maior para a espiritualidade que já enfrenta muitos problemas, porque nós, de pronto, já somos pessoas dificultosas, né? Mesmo com todo carinho, com todo amor, de toda dedicação, nós já temos as nossas dificuldades. Mas se não temos outros problemas, ótimo, a espiritualidade nos utiliza, se utiliza de nós, nos oferta os fluidos que faltam, né? Equilibra todo mundo do grupo e trabalha. Agora, quando eu não estou bem, por essa razão, eu tenho que receber mais, e receber e não trabalhar diretamente. Eu posso até trabalhar de uma outra forma, ficando em oração, né? Numa sustentação, mas trabalhar diretamente não devo. Porque se eu estou com falta, me falta fluidos, me falta equilíbrio, me falta energia positiva, eu não vou poder passar. Então, o que que acontece? A espiritualidade vai retirar do grupo, além do que ela já retira, porque os fluidos que as pessoas recebem quando vão tomar o passe ou em outro trabalho qualquer, elas são parte do médium, né? Que é o tal fluido animalizado. Então, se você não está bem, eles vão ter que tirar do restante do grupo. Mas, para poder prover aquele quantum de energia, né? De ectoplasmia, para atender aqueles que estão lá. Isso é um fato. Mas quando eu vou para o trabalho mediúnico, de prevenção com a fulana A, de chateação com fulano B, já entro, já não me sinto muito bem em estar no mesmo ambiente que essas pessoas. Participo do mesmo grupo. Aí o caso é diferente. É bem pior. Porque eu sei que não devo ter essa atitude. Então, eu não posso. Ou eu esqueço, ou eu esqueço de me desligo de todas essas coisas para realizar, me colocar como um trabalhador, um servidor naquele momento, para ajudar o meu próximo, ou é melhor que eu não vá.
porque eu vou dar muito trabalho para a espiritualidade, porque não é o trabalho daquele que está enfermo fisicamente, por uma razão qualquer de um problema que ele está. É um problema que me acompanha, é um problema que está sempre na minha cabeça. É uma obsessão. Porque é o colega que liga e fala, fofoca. Ah, você viu? Viu o que que fulano falou? Viu o que que fulano fez? Não sei o que, não sei o que lá. Aí passa uns dias, você tem um trabalho que está com fulano, ou com a fulana, ou com vários fulanos e fulanas. E aquilo tudo está ali. Então, você está levando perturbação para um trabalho. E quando você é um trabalhador que já estudou, que já fez os cursos, que nunca acaba de fazer, tá, gente? Não é porque estudou uma vez o livro dos médicos, você sabe tudo, não. Tem que ler muitas vezes, tem que estudar muitas vezes. Não vou nem falar o número de vezes, porque é muitas vezes, a vida toda, livro dos Espíritos, o 80 Evangelho é a vezes, vida 100 toda, vezes. é a vida toda, tá? Então, se você já passou, você já tem conhecimento, mesmo que seja precário, mas você já tem, você sabe que você pode atrapalhar uma reunião. Você sabe que você pode trazer harmonia para a reunião ou trazer desarmonia. Então, no momento que você sabe, você é responsável. E no momento que você é responsável, você vai ter que se comprometer com essa sua irresponsabilidade. Aquele que vai ser atendido por você não sofrerá Não, mal algum, porque a espiritualidade vai vai compensar. suprir. Mas você que sabe que mesmo assim você pode prejudicar alguém, você vai lá, você sim vai ficar em maus lençóis. Então, é uma questão bastante séria que as pessoas têm que ter noção do que é, da responsabilidade que é, né? De servir, de trabalhar nessa seara. Tem que deixar tudo de lado para querer servir bem. E se não é possível, a gente até falou isso aqui, né, uma outra vez, a gente, se está difícil estar num grupo, então se afaste do grupo, procure um outro grupo para trabalhar bem. Mas primeiro, se analise, se observe, se estude, ore, peça ajuda ao alto, ao seu anjo guardião, ao seu mentor, ao seu benfeitor, para que ele clareie as nossas vistas, para que a gente tome a atitude mais acertada, né? Mais acertada. Porque não é para nós, é para o grupo, é para o trabalho. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. Quando a gente pensa que o trabalho é nosso, a gente quer mexer, a gente quer dar palpite, a gente quer isso, a gente quer aquilo, quer aquilo outro. Estou falando de um modo geral, tá, gente? Quando a gente sabe que é de Jesus, a gente aceita, né? E às vezes até compreende que uma pessoa precisa, às vezes, fazer certas coisas porque tem alguma necessidade. Oremos por ela, assim como nós devemos orar por nós mesmos, pedindo que nos dê equilíbrio, nos dê força, nos dê lucidez, né? Para que a gente auxilie no trabalho, seja mais um e não um criando problema, mas mais um servindo, mais um auxiliando, mais um somando, agregando, né, forças para que esse trabalho evolua, para que esse trabalho aumente, progrida, né, e sirva à sua destinação. Alguém quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Valéria, melhor você passar para o outro negócio que você falou, porque são 15 para as 5. Ih, já são 15 para as 5, então 15 alguém para quer as falar 5, alguma coisa? É que eu estou sem o relógio aqui, tem relógio, né? para a gente terminar. Então, olha, a gente precisa oferecer. Quer falar? Quer falar, Rosane? Então eu vou fechar, porque isso aqui seria algo para que se desse tempo. Tem alguém com barulho aí? Tá fazendo um barulho?
É difícil a pessoa entender, né? A pessoa ter essa consciência. Às vezes a pessoa faz, a pessoa não enxerga. É como se a É, pessoa fosse cega, né? E você ora, e o anjo não consegue chegar para cutucar ela, não cutuca, e a pessoa não entende, e acaba criando problemas para todos à sua volta. É uma situação muito delicada, é muito difícil. Às vezes existem situações realmente delicadas. Eu não sei quem é que está com coisa aberta que está fazendo barulho, então não sei. Vou fechar aqui. Da Jane, eu não estou conseguindo vou te responder. É, mas a gente, eu sei, eu entendo bem isso que você está falando, né? Porque a gente também não tem pouco tempo na área, então a gente tem muito tempo, a gente, né, passa, acontece com a gente várias coisas, né, durante o nosso, o nosso desenvolvimento, né, dentro do trabalho mediúnico, a gente lida com muitas pessoas, né, conhece muitas pessoas, e às vezes acontece alguns problemas difíceis, né, que a gente busca trazer uma solução, solicitar uma solução, uma resolução. E nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue. Mas o importante, como eu falei, é a gente procurar se blindar contra os efeitos das atitudes de algumas pessoas que ainda não perceberam bem a função delas dentro de um trabalho, dentro de algo maior que se faz, né? Porque tudo que a gente faz é em nome de Jesus. A quem eu sigo? Eu falei isso da outra aula, né? Eu sigo a causa, nunca a casa. A casa, isso é a casa e as pessoas. Eu não estou dizendo eu sou contra ninguém de casa alguma, né? Muito menos da nossa casa. Amo a todos, né? Mas a gente ouvir e analisar. Às vezes, quando uma coisa não bate bem para a gente, né? Alguém diz alguma coisa que não bate bem para a gente analisa, reflete, né? E se aquilo for difícil de compreender, tentar conversar com a pessoa, né? Com a pessoa que seja acessível, né? Buscando o entendimento para o porquê de uma atitude ou outra. E se por um acaso a gente não conseguir, a gente tentar conversar com alguém que estiver numa posição maior para poder também entender, ouvir o que aquela pessoa que está à frente, né, da instituição tem a nos dizer. E se for difícil, né, uma coisa ou outra, é tentar realizar o trabalho nos blindando dos efeitos que aquela pessoa possa ter em relação a nós, né? Porque o que interessa aí, no caso, somos nós, porque nós é que sentimos, nós é que estamos preocupados com alguma coisa, às vezes as outras pessoas não estão. Às vezes nós estamos percebendo alguma coisa que outras pessoas não estão percebendo. Então, se eu quero servir, se eu quero realizar aquele trabalho, se aquele trabalho ele é importante para mim, se eu considero que ele é fundamental, eu faço com tanto amor aquilo, eu não posso deixar que a atitude isolada de uma pessoa possa modificar os meus planos. Entende? Não posso deixar. Então, eu insisto, mas insisto com tranquilidade, com disciplina de não revidar. E não é revidar falando, é pensando, né? Porque dentro de certos lugares, de certos trabalhos, a gente não fala, né, verbalmente. A gente pensa, a gente vibra, né? Então, vibrar
positivamente e para que cada vez mais aquilo interfira menos. De certa forma, quando existe esse tipo de coisa, né, você vai aos poucos até, com a ajuda da espiritualidade superior, vamos dizer assim, brecando a desarmonia que uma pessoa, às vezes que nem sabe que está trazendo desarmonia, está trazendo para o grupo. Então, você é um elemento importante, porque pode ajudar a anular um mal que possa estar acontecendo, inadvertidamente, inconscientemente, entendeu? Porque às vezes as pessoas, é como a gente falou, tem estudo, mas não tem lucidez. Sabe, mas não conhece, não. Aliás, conhece, mas não sabe, não tem sabedoria para lidar com aquilo. Pode falar, Sônia. Fazendo uma analogia, porque a gente parte do princípio que a nossa casa, a nossa família é uma escola. E, vamos dizer, o centro que nós frequentamos também é nossa família, é uma Sim, segunda escola. Então, eu conversando uma vez com uma determinada pessoa que criticava isso, aquilo, eu falei, ó, pensa assim, você não tem lugar nenhum do mundo que as coisas vão ser homogêneas, todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai agir igual. E eu, Sônia, o meu carro-chefe é assim, a cabana não precisa de mim para nada, mas eu preciso muito da cabana, dos ensinamentos, das energias, de tudo que eu recebo ali, que eu só recebo coisa boa, eu sou muito carente disso tudo. Então, não adianta a gente dizer fulano, beltrano, ciclano, porque em qualquer instituição que você vá, vai ter o defeito do ser humano. Não é sim, nem a casa, porque às vezes, é uma casa tradicional, porque não, nada modifica. Você não tem que modificar nada, você tem que se adequar ao que está ali, né? E, como você falou, não é trabalhar, é servir. Eu acho que isso ameniza um pouco esse sentimento da Rosane. Rosane, porque eu entendo isso, eu te entendo perfeitamente, mas a gente tem que, assim, trabalhar dentro do nosso coração que, muitas das vezes, essa determinada pessoa também tem outras coisas boas. Ela está desarmonizando, às vezes, um grupo, ou uma determinada situação, mas ela tem outras coisas boas que ela pode compensar numa outra situação. Então, a gente também não pode rotular muito as coisas. É, Eu não sei se eu é. ajudei, mas eu, Não, é quando estou muito verdade. incomodada com alguma coisa, sabe, eu respiro, eu falo, cara, eu não vou mudar essa situação, não tenho como mudar. Então, eu estou aqui para servir e continuo minha É, caminhada. é o melhor para a gente fazer, mas nem sempre é possível, né? Eu não estou dizendo que seja o caso, mas nem sempre é possível. Às vezes a situação é grave, né? E você não lida bem com aquilo. Dependendo do que seja, é fácil. Dependendo, às vezes não é tão fácil. Então, para que a gente não se junte, eu não sei quem é que está fazendo o barulho, eu vou pedir para vocês desligarem o. É, dependendo do que seja, nem sempre é fácil a gente lidar bem com aquilo, porque se trabalha em grupo, é como eu falei, tem as vibrações. Se as suas vibrações não estiverem afinadas, né, com o alto, você pode trazer uma perturbação, né? Então, a pessoa perturbou você, você está perturbando também o grupo, né? Então, quando você não consegue amenizar aquilo, não consegue dar uma solução para aquilo, ou outra pessoa que tenha condições de dar, não é possível, né? Porque cada caso é um caso, a gente não vai falar aqui, porque
são coisas que acontecem em qualquer lugar, como a Sônia falou. Em todos os lugares há problemas, porque há gente, não é? E quem tem problema somos nós é que temos problemas, né? Então, mas quando é difícil e interfere no teu trabalho, te faz mal, aquilo te faz mal, traz sofrimento para você, o melhor é você se desligar do grupo. Não é da casa, é do grupo, né? Nunca tem um grupo só de trabalho, são vários grupos de trabalho, não é? Então, você pode, às vezes, se sintonizar melhor com outros grupos e dar o melhor de você e continuar fazendo o que a gente deve fazer. Quando nós encontrarmos na nossa vida, seja dentro ou fora do trabalho espiritual, né? No nosso trabalho fora, né? Do nosso sustento, no nosso lar, com os nossos amigos, aonde for que tiver alguém que nos desafie, que nos desequilibre, nos desarmonize, o que a gente deve fazer? A gente deve orar por eles, para ajudá-los a sair daquela situação difícil que ele próprio ou ela própria não está conseguindo vislumbrar. Então, a gente pode, se aquilo nos desagrada a ponto de nos fazer mal, de trazer um sentimento que a gente não consegue, porque tem certas coisas que são muito difíceis. Umas são fáceis, outras são muito difíceis. Então, para que a gente não traga prejuízo ao grupo, prejuízo ao trabalho da casa, pela gratidão que nós temos à casa que nos aceitou, não é? Como colaboradores, como instrumentos do bem, nos ajudando a ser pessoas melhores, não só lá dentro, mas também do lado de fora, com a nossa família, com os nossos amores, com as pessoas com as quais nós lidamos na sociedade. Lá, como você falou, é o nosso segundo lar, não é? É onde nós nos sentimos fortalecidos. É onde nós encontramos o amparo, a proteção. E também encontramos, às vezes, irmãos do passado que estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente que nós, para que nós, junto com eles, nos ajustemos. Porque nós vamos nos ajustando para evoluir na nossa vida através de grupos. E nós nascemos em grupos. Evoluímos em grupos, né? Porque nós não há condição de nós convivermos com todas as pessoas que existem, né? No mundo, que estão encarnadas ou desencarnadas. Então, nós fazemos o nosso aprendizado em grupos. E muitas vezes, para que nós não briguemos ou causemos à casa e à causa um transtorno, é preferível, depois de termos agido como nos manda Jesus, quando tiveres um problema, procure a pessoa e converse. Dialogue com amor. Se você não conseguir resolver o problema, procure a igreja. A igreja aí é a comunidade, né? E aí a gente aqui vai transferir para aquelas pessoas que são responsáveis pela instituição, que podem nos auxiliar, que têm mais experiência, muitas vezes, do que nós, e que vão nos fazer colocações, que vamos refletir, que vão nos ajudar. Então, é assim que a gente deve fazer. E se caso não se conseguir resolver, e for uma situação que me oprime e que me tira a alegria de servir, eu tenho obrigação de buscar um outro grupo. Não é uma outra casa. É um outro grupo de trabalho. Para me sentir bem, para poder dar, né, os 100% dos talentos que Deus nos confiou. Porque também não é possível nós ficarmos com a nossa vida paralisada porque alguém assim o deseja. Porque alguém ainda não despertou e tem atitudes inadequadas, que perturbam, que desequilibram, não é?
Então, se não há diálogo, se não há possibilidade de mudança daquele quadro, então mudemos nós, porque nós podemos mudar, não é? Sem fazer alarde, sem falar de ninguém, sem criar problema para ninguém, no silêncio, na tranquilidade, saímos daquele grupo e penetramos em outro, com toda a alegria, dando tudo que tivermos que dar, porque a gente não pode perder de vista uma coisa. A casa somos nós, né? Nós encarnados e os desencarnados. Os benfeitores espirituais, os mentores, né? O patrono da nossa casa, os mentores. E eles é que nos sustentam. Eles é que sabem o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração, o que a gente está sofrendo. Muitas vezes até as pessoas do grupo a qual pertencemos, né? Eles não sabem o que acontece conosco, porque muitas vezes nós não falamos, nós não temos tempo para falar, temos dificuldade para falar, ou não queremos falar, mas a espiritualidade da nossa casa, ela nos assiste diuturnamente em todos os lugares aonde estamos. Então, nos ampara, nos fortalece, nos orienta, nos inspira. Então, é agradecer a Deus, pedir a Deus, a eles que nos envolvam, nos iluminem e nos deem o roteiro que devemos seguir, para que façamos a coisa certa. E porque não há coisa errada. Se você quer realizar um trabalho que traz benefício ao seu semelhante e que vai trazer benefício para nós também, como almas que somos imperfeitas, rogar a Deus, aos benfeitores, que nos ajudem a uma tomada de atitude diante de um problema que se arrasta e não se resolve, é ter a solução para a alegria, para a motivação da nossa vida, sem preocupação nenhuma de erro. O erro está em falar mal do outro, o erro está em falar mal do trabalho, em dizer isto ou aquilo. Aí sim, mas procurar ajuda para uma situação que nós não estamos sabendo lidar, porque isso é inteiramente natural. Muitas vezes nós temos filhos e não sabemos lidar com os nossos filhos. E quem ama mais os filhos, senão os pais? E muitas vezes nós temos muita dificuldade em lidar com eles, não é? Com irmãos, com pais, com nossos amores. E pedimos ajuda, não é? Pedimos ajuda a Deus, aos mais chegados. E aí nós vamos falar no nome dos nossos benfeitores, que estão sempre conosco, e eles vão nos auxiliar, vão nos amparar, vão direcionando o nosso caminho, fazendo com que a gente entenda que é melhor seguir por aqui. Então, o que nós temos que fazer é ouvir a nossa consciência, orar a Deus, pedir... Só que aqui eu não Pode falar. Alguém falou aí? Foi a Rosane. não tá indo o meu. Tira, bota o meu som. Ah, agora foi. É isso aí. É isso aí, amiga. É que matar o Vamos leão. orar e vamos receber, com certeza, a melhor orientação, sabendo que nós não estamos nunca desamparados. E que tudo na nossa vida, mesmo as coisas, mesmo não, principalmente as coisas que mais nos desafiam, que mais nos trazem dor. Eu vou desligar teu microfone, que eu acho que é o teu microfone que está fazendo barulho, mas pode ligar quando você quiser. São os maiores testes que nós temos
para averiguar se nós já estamos no caminho certo, se já estamos compreendendo o nosso semelhante. Que hoje nós podemos não estar mais fazendo essas coisas, mas ontem nós não sabemos. Então, tenhamos paciência, tenhamos amor para com eles. Jesus nos disse, né? Amai os vossos inimigos. Eles não são nossos inimigos, são apenas pessoas que estão no caminho, no nosso caminho, e que estão tendo atitudes que não vão de encontro àquelas às quais nós acreditamos ser as melhores. Então, nós pedimos a Deus que tome conta dessas criaturas, que os ajude a despertar e que também nos ajude a despertar e a nos fortalecer. E tomar atitudes que não são drásticas, são simplesmente nos desligar de um grupo para ir para um outro grupo, ou não, imediatamente, faz parte também do nosso aprendizado, assim como faz parte do nosso aprendizado. Estar num grupo onde as coisas não funcionam como nós acreditamos que seja a melhor forma. Aprender a ser mais paciente, a tolerar a dificuldade alheia, também é um grande teste e é um testemunho que nós damos. O que não pode é desanimar do trabalho, porque Jesus nos conhece pelo nome e Ele há de te chamar na hora da prece e te dizer: filha, é assim que deves agir. Esse é um colóquio que você vai ter com Ele, assim como eu tenho todos os dias com Ele, pedindo ajuda, pedindo amparo e orientação para situações graves que eu também vivo todos os dias. E é assim que eu cheguei até aqui. Eu tenho certeza que todos nós assim também chegamos, não é? Então, não se entristeça. Triste é quem desequilibra. Triste é quem toma os passos errados, né? Realiza a caminhada de maneira inadequada. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude sempre a corrigir os nossos passos, a ajudar aqueles que se encontram no desvio, que esse desvio é transitório, nós sabemos disso, e pedir a Deus e aos benfeitores espirituais, né, da nossa casa, que nos auxiliem sempre, nos trazendo a força, a alegria, a paz, o amparo divino, para que as nossas lutas tenham êxito, as lutas de renúncia, de amor, de superação dos desafios, e que possamos vencer, né? Cada um de nós tem dentro de si algo a vencer, ou até algumas coisas, né? Não uma só. E aí contamos com isso no nosso grupo de oração, contamos na nossa Casa Bendita, de Antônio de Aquino, que sempre nos amparou e sempre vai nos amparar, não é? Estivemos nos preparando antes de vir para lá estarmos e nos encontrarmos. Nada é por acaso na vida. Tudo guarda uma lição. Então, que Deus nos auxilie para que possamos aprender todas as lições, né? E ajudar a nossa casa a ajudar cada vez mais os que necessitam. E não podemos esquecer que entre os trabalhadores, talvez, estejam os mais necessitados de ajuda. Não podemos esquecer isso. Tá bom? Então, eu vou pedir para o Alberto fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos vocês, tá bom? Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre, por mais essa tarde de ensinamentos.
que nós possamos, todos nós, sintonizados, sempre compreender e aplicar nas nossas vidas tudo que nós estamos agora, mais uma vez, vivenciando e aprendendo em todas as tardes. Que nós possamos ser resilientes, pacientes com os erros alheios, porque nós também erramos muito. E nós gostaríamos que os nossos erros fossem perdoados. Então, nós também temos que perdoar os erros alheios. Estejamos sempre mirando o exemplo do nosso mestre. Não é simples, não é fácil, mas é a nossa meta. Obrigado, Senhor, que consigamos realizar o mais rápido possível. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças Obrigada a a Deus. todos, obrigada a todos pela presença. Obrigada. Obrigada a vocês, Foi tá? ótimo. Depois vocês Obrigado, Valéria. falam, Obrigado a todos. tá? Beleza. Se vocês Obrigado, acham melhor Valéria. esse horário, obrigada a vocês. Se vocês acham Obrigado, melhor esse tchau. horário mais cedo ou o horário que a gente costuma ter, Ah, ou então o tá? Não precisa ser intermediário, às agora. 4. É. Tá bom. Ah, Eu a gente aguardo pensa vocês. sobre isso. É, Tá, eu tá. aguardo vocês. Tá Boa tarde bom? a todos. Um beijo, muito obrigada, gente. Um Tchau. bom final de semana, Boa tá? Para semana. vocês. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Semana que vem a aula da Tchau, Miriam. boa tarde. Boa tarde. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Boa semana para vocês também.